Estamos aqui para mais um dia com o nosso devocional e hoje nós vamos estar falando sobre chamada e resposta. O texto é 1 Samuel 3,10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. A vocação de Samuel tem alguns aspectos singulares. Poderíamos iniciar pela época de sua vocação. Ele vivia no tempo dos juízes, que é identificado com as seguintes palavras: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Portanto, um tempo parecido com a era contemporânea, na qual o ser humano ocupa o centro das decisões e cada um pensa que pode fazer tudo o que deseja. Na época dos juízes, não só não havia um rei, também os profetas eram poucos e o culto não era praticado adequadamente. Outro aspecto singular que observamos na história de Samuel trata do modo como começa a sua vocação. Ele vivia na casa do sacerdote Eli, e quando Deus o chamou pelo nome, Samuel não conseguiu perceber que era Deus quem o chamava. Felizmente, ele teve a ajuda de Eli, que entendeu que algo especial estava acontecendo. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. O discernimento da chamada divina pode ser uma experiência curiosa. Perceber a vocação faz parte de uma experiência espiritual que você pode necessitar de outras pessoas para melhor entender os propósitos divinos para a nossa vida. A ajuda de Eli foi importante e as palavras sugeridas foram adequadas. Samuel deveria responder de modo positivo, colocando-se disponível para escutar o recado divino. Podemos aprender o seguinte: sempre que Deus fala, Ele espera a nossa resposta. A vocação, portanto, é o começo de um diálogo que deve ser mantido, mas também reconhecemos que a iniciativa divina da vocação nem sempre é entendida e respondida. A resposta pode encontrar algumas resistências humanas. Assim aconteceu com Moisés, com Gideão e com Jeremias. Podemos ter e insistir com os nossos argumentos, procurando escapar dos propósitos divinos. Quando pensamos em nossa humanidade, na circunstância ou nos desafios da vocação, podemos argumentar em direção contrária, pensando que a nossa maneira de fugir da vocação divina é a solução correta. Deus não fala por acaso, Ele não vocaciona desconhecendo nossos problemas e circunstâncias. Ele disse a Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta às nações. Felizmente, não houve resistência na resposta de Samuel. Ele não só ouviu e respondeu de forma afirmativa a sua vocação, como continuou o dia logando, executando a voz de Deus. Isto parece ser outro aspecto interessante. Quando falamos de vocação específica para o ministério, o diálogo precisa continuar, assim como continuou na vida do profeta Jeremias, que por várias vezes reclamou e apresentou a Deus a sua queixa. Não sabemos muito das queixas de Samuel. Sabemos que o povo rejeitou como profeta e líder, pedindo um rei. Provavelmente foi um momento muito difícil para Samuel, mas conseguiu ultrapassar a resposta humana. A vocação específica do ministério pode enfrentar situações problemáticas e desanimadoras, verdadeiras batalhas espirituais. No entanto, as experiências de muitos servos de Deus revelam que a presença divina acompanha os vocacionados e declara: a minha graça te basta. Vamos dizer sim ao chamado do Senhor? Ore por pessoas que tenham evidências de chamado divino e específico. Ore por vocacionados que respondam à chamada divina em contextos desfavoráveis. Então nós vimos que Deus, Ele chama, mas qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a tua resposta? Pense nisso e avalie.
o que Deus tem te chamado e se você tem dado uma resposta positiva. Que Deus abençoe você. Amém.